Olá, gente. O nosso encontro de hoje é sobre o arcadismo, escola que vai substituir o barroco na arte ocidental e também na arte brasileira. Como acontece com toda transição de período, vocês vão lembrar que nós viemos falando desde lá de Renascimento, passando ali pela transição para o barroco e agora nessa transição para o arcadismo, que cada período substitui o outro, colocando-se contra as principais tendências da escola. Tá? Isso é muito explorado em questões de prova. Se há lá busca pela razão, pelo equilíbrio, pela serenidade no Renascimento, nós teremos depois o tumulto, a tensão, o congestionamento do barroco. Tá? O arcadismo está ligado ao processo do neoclassicismo na Europa. Tá? Esse neoclassicismo é, na verdade, o conjunto superior, digamos, do tempo. Se vocês forem aos manuais europeus, por exemplo, vai aparecer lá neoclassicismo para essa época aqui do século XVIII, ou ainda, num sentido mais filosófico, menos artístico, a ideia do iluminismo. Tá? Ora, tanto o neoclassicismo quanto o iluminismo já nos fazem lembrar do quê? De um retorno à razão e de um retorno aos valores clássicos que os renascentistas, de certa maneira, tinham lá por objetivo. Tá? Importante marcar aqui, gente, para vocês não terem problemas em prova também, que o arcadismo seria então um movimento dentro desses dois grandes tempos aqui, e que esse arcadismo traria consigo aqueles valores que vocês vão lembrar, aí sim, né? Essa ligação com a figura dos pastores, tá? E desses pastores poetas que, em tese, teriam habitado a Arcádia, uma região da Grécia lá do século V a.C. Tá? Então há uma espécie de culto à simplicidade da vida, há uma vida levada de maneira lenta e ao mesmo tempo gradual, mediana. Esta é a palavra certa para os árcades. A busca por uma mediania, ou seja, nada de grandes emoções, nada de grandes tensões, uma vida de lazer e, digamos assim, de extensão do tempo. Daí o Carpe Diem ser tão forte no arcadismo. Veja, não é que não haja Carpe Diem no barroco. Mas lá aquela ideia assim, se eu aproveito aqui eu perco a vida eterna. Se eu aproveito um pouco os prazeres da carne, eu corrompo a minha alma. E aqui nós temos o que então? Uma espécie assim de longa passagem do dia, aproveitando as coisas do dia, num sentido de extensão desses prazeres. Tá? Esse movimento está associado ainda às elites da época, que são elites, boa parte delas, da nobreza, ou já alguns burgueses em ascensão, mas que aderem a esses valores da nobreza. Não se esqueçam que um dos grandes valores do arcadismo está na ideia da fuga da cidade. E essa fuga da cidade está justamente ligada ao quê? Justamente ligada à perda de poder desta nobreza em relação aos burgueses que já tomam então conta de todo o processo. Tá? Me parece bastante simples compreender isso. O reforço da razão pelo iluminismo, o retorno dos valores clássicos e a época também em que a arquitetura começa a construir grandes prédios com uma inspiração de fundo clássico. Tá? Retornam cúpulas gigantescas, colunas ao modelo grego. O Capitólio americano é um bom exemplo desse tipo de arquitetura chamada de neoclássica, ou aquelas mansões do sul dos Estados Unidos, ou na Europa ainda o Palácio de Versalhes, né? Um palácio gigantesco com suas dimensões clássicas. Tá? Então notem que esse movimento deste século XVIII tem como principal elemento esta retomada então dos valores mais tradicionais. Tá? Notem também que, num sentido, isso é uma reação a esta perda de poder progressiva da nobreza e que termina, vocês vão lembrar, com um grande evento aqui do final do século XVIII, antes um pouco a Revolução Americana, que é uma revolução liberal e burguesa, sem dúvida, mas acima de tudo uma revolução que nós vamos marcar inclusive com o fim do período moderno, que é a Revolução Francesa, onde nós temos, numa visão bem simplificada, é claro, uma troca de poder entre a nobreza e a burguesia. Esse seria um estilo então tardio, um estilo ligado a este mundo em encerramento. Algumas palavras-chave sobre arcadismo: Carpe Diem, o fugare urbem, a fuga da cidade, o aurea mediocritas, essa dourada mediania que a vida promove, e claro, as máscaras de pastor.
Um parêntese antes de passarmos ao Brasil, lembrem que não é ninguém aqui pastor de verdade, vocês entendem? Não há ninguém aqui de fato trabalhando e lidando com as coisas do campo. O que nós temos, a mais bem da verdade, são nobres ou gente enriquecida fingindo um piquenique, digamos assim, em bosques da Europa, que eles fingem ser campos, e as ovelhinhas que aparecem tanto nos poemas quanto nos quadros, gente, parecem muito mais aquelas ovelhas de pelúcia de Gramado, vocês me entendem, do que propriamente um tocar de um pastor real. Ok? Bom, então podemos fazer uma transição de nosso quadro aqui, nosso quadro é gigantesco, né? Vocês estão vendo que em proporções assustadoras, para falarmos de algo que Enem gosta, o URGS gosta, e mais do que isso, provas de história e literatura tendem a convergir na cobrança desse processo. Se o barroco brasileiro, na parte da literatura, está diretamente associado à cana, ao declínio da cana, e também à cidade de Salvador, no Nordeste, nós temos um novo tempo aqui, que é o tempo do arcadismo brasileiro. Arcadismo no Brasil. E vão lembrar vocês que neste tempo nós teremos então uma troca de... vamos chamar de estado, que não tinha então, né? Mas uma troca de localidade, nós vamos então a Minas Gerais. É a Minas Gerais do Ouro. Por isso, cuidado na hora das provas brasileiras, cuidado. A literatura barroca brasileira se dá no Nordeste, nessa Baía do Açúcar que eu falei para vocês. Até aí, ok. Agora, a arquitetura que vai se transferir do Nordeste para este interior de Minas, na cidade do Ouro, em especial Vila Rica, é ainda uma arquitetura de tendência barroca, ou também o chamado barroco colonial, com alguma decoração já do estilo rococó, que é uma versão muito suave do barroco, já com traços mais singelos e mais brincalhões, e que vai ser característica daquele Aleijadinho, o grande escultor deste barroco mineiro, já então no tempo do arcadismo. Agora, a literatura será totalmente arcade. Nós teremos o tema dos poetas, pastores, teremos as máscaras de pastores, isso não há dúvida. Agora, importante lembrar que nesse contexto nós temos dois outros eventos. A Inconfidência Mineira, e muitos desses poetas aqui de nosso arcadismo foram inconfidentes, e ainda a influência muito forte aí num aspecto mais global, que é a influência do Marquês do Pombal. Vocês vão lembrar que Marquês do Pombal foi o sujeito que reconstruiu Lisboa após o terremoto. Então notem que num contexto muito fervilhante, para dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro, Cláudio Manuel da Costa, um dos grandes poetas ácades brasileiros, terminou preso e morreu em circunstâncias até hoje suspeitas na prisão em função do seu envolvimento com a Inconfidência Mineira. Então notem vocês que nós temos aqui um contexto muito rico, essa exploração do ouro aparece bastante em Enem, e isto pode dar a vocês então um caminho também para a questão URGS, questões variadas. Não temos leituras obrigatórias aqui, faz algum tempo que nós não temos leituras obrigatórias, por isso é sempre um período que pode, assim, aparecer. Mas aí também não há por que se preocupar. Importantíssima informação. Vocês não vão me errar isso em prova, por favor. Só temos no arcadismo brasileiro a manifestação de um dos gêneros literários. Vocês lembram lá que nós temos a possibilidade do drama, do teatro, o gênero dramático. Temos a possibilidade dos gêneros prosaicos, especialmente romance e conto, aqui é o gênero épico transformado em prosa, e nós temos o gênero poético. Guardem que no arcadismo brasileiro só há gênero poético aqui. Ainda que tenhamos um poema épico, que é o Uruguai, essa época não está em prosa. Então nós temos lírica e épica, ambas as formas classicamente pertencentes ao gênero poético. Modernamente a época passou a ser escrita em prosa, daí virou o gênero da prosa, o romance, né, o gênero narrativo. Mas não temos isso, só poesia, ou lírica ou épica. E aí vamos à última parte desse nosso encontro sobre arcadismo, que é falar justamente dos três autores que compõem o nosso arcadismo no Brasil. Gente, como eu falei a vocês, é uma escola com pouca ocorrência direta em provas. O Enem até cobrou um pouco mais, mas aí ligado então a esta visão que se tem ou da disputa entre vida colonial no Brasil, né, ou vida nas metrópoles, Lisboa,
e lembre que para a visão Arcade a vida no campo é a melhor das vidas, tá? Como também outra possibilidade que vocês têm aí é de uma comparação do arcadismo com outras escolas. E aí é lembrar que o arcadismo vem para afastar, para esfriar aquelas tensões que o barroco colocou como, de certa maneira, sua postura diante do mundo. Tá? Então lá, racionalismo no Renascimento, irracionalismo no barroco, racionalismo de novo no arcadismo, e o período seguinte, o romantismo, com seu apelo aos sentimentos, fará de novo uma virada para o lado irracional das estéticas e das próprias ideias do tempo. Tá? Então aqui no nosso Brasil nós temos 3 poetas árcades. Tá? E com isso caminhamos para o encerramento de nossa conversa. Frisando que é importante fazer os exercícios do livro para não deixar morrer essas questões aí já feitas, e lembrando que muito detalhamento de questão, especialmente quando falamos de Basílio da Gama e seu Uruguai, isso aí só pode ser uma coisa, gente. Né? Só pode ser o quê? Questão que foi, em outros tempos, leitura obrigatória. Basílio da Gama era o grande poeta do período, um poeta de fundo mais épico, defensor da visão de Marquês do Pombal. Inclusive, não sei se lembram vocês da história, o Marquês do Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, e dentro de O Uruguai, os vilões do poema serão, especialmente será o personagem do Padre Balda, um jesuíta. Tá? Bom, o poema se passa aqui no Rio Grande do Sul, por isso na URGS tem alguma cobrança, nem o Enem não tem por que cobrar. Tá? E aí vocês vão ver neste Uruguai, vão ver vocês um registro daquele momento então das guerras guaraníticas, portugueses e espanhóis, contra índios e os jesuítas. E é importante marcar então aqui que os índios, tanto o Sepete Araju quanto o próprio, e mais ainda o Cacambo e Lindóia, aparecem com traços mais heróicos, mostrando pela primeira vez então esses índios com valores positivos, ainda que não totalmente idealizados, como teremos depois no romantismo, onde o índio se torna símbolo do Brasil. Tá? Então um livro que se passa nesse confronto, e é basicamente uma história dessa guerra. Tá? Qualquer coisa além disso que as questões podem pedir para vocês nos livros ou testes, ou mesmo em questões de internet, são cobranças fundadas em leituras obrigatórias. Tá, gente? Então aí vocês já têm um aspecto fundamental e central deste Basílio da Gama. Bom, a segunda coisa que vocês podem ver em questões de prova, o segundo autor que aparece com alguma frequência, chama-se Tomás Antônio Gonzaga. E aí há um livro fundamental, talvez a mais sólida visão arcadista produzida no Brasil, o livro chamado Marília de Dirceu. Tá? Em especial na primeira das 3 partes. As outras 2 já são feitas em circunstâncias desfavoráveis, como ele estava preso e depois já exilado do Brasil. Aqui nós temos o quê? Há uma história de galanteio, que até tem um fundo real, porque Tomás Antônio Gonzaga se apaixona por uma moça chamada Maria Dorotéia, das elites de Vila Rica. A família vai contra por questões até políticas, pessoais, e mesmo talvez a diferença de idade um pouco grande entre os dois envolvidos. O Tomás tinha já mais de 40 e a Marília 18, embora não se tenha certeza bem do que deu errado. No poema dá certo. Dá certo como? Com uma visão de amor rural em que Tomás se transforma no pastor de Dirceu e essa Maria Dorotéia vira Marília. Gente, a vida rural aqui, mais uma vez lembrando, é uma vida artificial em que nós temos bem mais uma espécie de hotel fazenda do que uma fazenda de verdade. Tá? Tanto que a vida dos personagens é basicamente o quê? Nada. Tá? Zero. Fica em casa, toma uma vinhotinha, lê um livrinho, olha a paisagem, enfim. Tá? Reparem, o gosto pelo medíocre. Notem que nossa vida hoje em dia seria o contrário disso. Queremos sempre aventuras, emoções, aulas incríveis de literatura via o YouTube, coisas do tipo, nada que não seja elétrico. Mas, na visão Arcade, o que nós temos lá é essa busca por nada, por um tédio que seria uma espécie de vida melhor do que a vida agitada das cidades. Por isso o poema propõe um poema de amor, um poema galante, como se chama, propõe. Galante quando tem uma cantada, né? Convida alguém para alguma coisa, uma proposta. Né? E aí vocês têm então essa vida medíocre ad infinitum. Né? Isso é Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. E o último autor, guardem a palavra mágica sobre Cláudio Manuel da Costa.
com suas obras poéticas, uma poética. A palavra mágica aqui é transição. Aqui vocês vão ver o quê? Uma espécie de conflito entre o cenário pedregoso e áspero dessa Minas do Ouro e as fantasias de pastor que também o Cláudio Manuel da Costa veste. Interessante aqui, Cláudio, o poeta favorito do Enem, ele aparece pelo menos 3 vezes com a mesma questão, qual seja, a realidade da Minas das Pedras do Ouro e a fantasia europeia já num processo de dificuldade de encaixe. Este é o grande tema das literaturas adaptadas, escolas que são trazidas de fora para cá e que lá no modernismo vai dar treta mesmo. Mas vão encontrar vocês um poeta dividido entre esta vida rural, que é uma fantasia europeia, e a vida rural real, oficial, da Minas das Pedras do Ouro e dos Campos, é claro. Gente, fica um abraço, tá? Até o nosso próximo encontro, ainda que virtual. Obrigado.